Mas agora os problemas da Globo acabaram. Contratou Joel, é óbvio que a audiência vai bombar. E precisa, né? Globo News tem menos de 1 ponto de Ibope, é o famoso traço. Fantástico também vive crise. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Pois então, deveria. E aí vai lá o oportunista tucano, Eduardo Leite, tentando se posicionar. A eleição na França, mais polarizada na história recente daquele país, e também com maior taxa de participação do eleitorado, traz uma importante lição. Eu adoro as lições de quem não entendeu nada ou finge não ter entendido. Os regimes democráticos. O centro está vivo e forte. O centro rechaçou a direita conservadora porque quer os comunistas. Prefere sempre comunista e xiita radical. E a lição dele é que o centro está forte. Não, o Macron se destruiu. Ele se implodiu a médio prazo para impedir no curto prazo que a Le Pen chegasse ao poder. Como disse a própria Le Pen, apenas adiou a vitória da direita. O problema é se Paris aguenta, se a França resiste até lá. Né? Porque na Constituição francesa, pelo menos 1 ano não pode ter novas eleições. Então vai ter que ser essa aliança podre aí. A política de centro é o lugar em que as pessoas se reconhecem na sua humanidade, no respeito às diferenças, desde que não seja de direita. Aí é bolsonarista, golpista, terrorista, fascista, extrema-direita. Pode desumanizar, né? Meu amigo Hélio Beltrão, que está longe de ser um bolsonarista, é um liberal, né, até libertário, colocou os pingos nos is. Fake news. O centro perdeu muito espaço e agora está costurando um acordo com a esquerda radical, com a extrema esquerda. Como quase sempre, o centro, entre aspas, é apenas pseudo-centro, pois só aceita sentar com a esquerda e a extrema esquerda. É um centro perneta, só tem a perna esquerda, é o Saci Pererê. Compare a análise do Ciro Nogueira ou a do Eduardo Leite, que aliás foram muito parecidas, né? Ciro Nogueira, que até ontem dizia que Bolsonaro era fascista e que o Lula era um grande líder, com a do mestre Guzzo. No mundo de hoje, só o voto na esquerda é considerado democrático. Essa é a análise certa. Eles, o sistema, o pseudo-centro, o Eduardo Leite, o Joel Pinheiro e companhia, eles estão dizendo que só existe democracia quando vence a esquerda. A ciência política única que está hoje em vigor determina que existem 2 tipos diferentes de voto popular. Quando a maioria dos eleitores vota na direita, não é uma manifestação natural da democracia, é o fascismo. O fantasma do fascismo, da extrema-direita. É um truque manjado, chinfrim, mas ainda surte efeito, porque tem toda a imprensa por trás. Lembra daquela charge, daquele meme do filho do jornalista da Globo? Papai, minha perna tá doendo, a esquerda ou a extrema-direita? Só existe extrema-direita. Se o papagaio aprender, extrema-direita, contratado pela Globo. By the way, Joel Pinheiro, falei dele, na Folha. Democracia e moderação salvaram a França hoje. Comunistas e xiitas pró-Palestina avançaram. E o Joel aplaude. É o nosso liberal. É o nosso centro, que prefere o João Willis a Jair Bolsonaro. Ele já me disse isso, pessoalmente. Por falar em Joel, vamos falar um pouquinho mais dele, mas antes, vai lá na Boss Consta, que aliás está bombando. Toda hora a gente está botando novos parceiros para dentro. Se você quer ser um desses parceiros, mande e-mail para info@bossconsta.com. Meu sócio Roberto Castelo Branco vai atendê-lo muito bem. E um dos parceiros de longa data é o DM Visaló. É o escritório de imigração com 30 anos de experiência da doutora Ingrid
Então, se você pensa em imigrar, em buscar refúgio no único país que basicamente sobrou, os trabalhistas ganhando em Londres, França na mão dos comunistas e muçulmanos radicais, América Latina no Foro de São Paulo, à exceção da Argentina hoje, vamos torcer para que aguente mais. Os Estados Unidos está perto de enxotar o senil do Biden e recolocar o Homem Laranja na Casa Branca. Então vem para cá, manda uma mensagem para DM Visaló, que a equipe da doutora Ingrid vai atendê-lo da melhor forma possível. Falamos do Joel, vamos lá. Conseguiu o que todo isentão almeja, ser contratado pela Globo. A partir de hoje, Joel Pinheiro vai reforçar o time do Estúdio I da Globo News. O comentarista traz a análise do resultado da eleição na França. Começou bem, né? Se fosse uma eleição em um turno, o resultado teria sido completamente diferente. Uau! Cara genial. Mas como é de 2 turnos, convida a corrida para o centro. Não. De novo, Ciro Nogueira, digo, Joel, Eduardo Leite, qualquer um de vocês, a lição não é essa. Não é o centro que ganhou e impediu os radicais de direita. É porque o centro não é centro. O centro é canalha e pende sempre para a esquerda e prefere fazer acordo com comunista e com xiita do que com conservador. E ajuda com isso a destruir o legado ocidental. Joel mal começou na Globo News e fez um gesto muito suspeito. Muito suspeito. Se o Felipe Martins foi investigado por isso, fica a dica, né? Acho que a gente devia cobrar do Joel o que ele quis dizer com isso, voltando ao começo da live. Seria Joel um ícone dos supremacistas brancos? Não posso crer, mas estou usando o padrão global de análise. Ah não, mas ele não é um bolsonarista, né? Então acho que ele pode. Mas agora os problemas da Globo acabaram. Contratou Joel, é óbvio que a audiência vai bombar. E precisa, né? Globo News tem menos de 1 ponto de Ibope, é o famoso traço. Fantástico também vive crise. Canal de notícias da Globo enfrenta crise sem precedentes em meio à tendência dos consumidores de TV de assinatura de abandonar o serviço e migrar para a internet, que virou a nova fonte de notícia. A média de desempenho do canal em 24 horas caiu de 0,13 ponto em maio para 0,08 em junho. Para dimensionar a crise, vale destacar que cada 1 ponto representa 268 mil domicílios. Ou seja, o canal de notícias atingiu uma média diária de 21 mil residências no mês passado. Uma queda de 38%. Eu, todo censurado pelo sistema, pelo Xande, com aplausos da Globo, estou aqui ao vivo agora com 7.400 pessoas. Todo censurado, sem meus canais livres. A Globo News, com toda aquela estrutura, com Dani e companhia, alcançaram 20 mil residências? Uau! Será porque eles são militantes escancarados e não jornalistas que fazem análises decentes? Será porque eles têm uma verdadeira obsessão com o Bolsonaro e com as joias do Bolsonaro? Vamos lá. PF afirma que venda de joias pode ter custeado despesas de Bolsonaro nos Estados Unidos. Começou com 4 milhões de dólares, foi para 1 milhão, depois aceitou 200, 300, 400 mil. Daqui a pouco vai concluir que o Bolsonaro veio e falou: pô, sobrou um broche aí de presente? Tenta vender aí para eu poder dar um agrado lá pro cara que deixou eu ficar na casa dele em Orlando. Nós vamos acabar assim, hein? Ó, que a PF tá errando muito, mas afinal de contas a PF é a polícia do Lula, disse o então ministro da Justiça comunista Flávio Dino. Aí desaba a audiência e a credibilidade da Globo News e a turma reclama. Porra, o mais legal foram os memes. A faxineira tem que merecer um prêmio, essa moça. Deem um troféu pra ela. A faxineira apareceu na cena do crime.
Provavelmente alguém virou para ela e falou: tem que limpar o lixo aqui na Globo, minha filha. E ela foi lá para onde tem mais lixo, apesar de ser um lixo moral. Então não é fácil limpar, né? Ou, outra hipótese, alguém virou e falou assim: tem que passar pano. E ela foi para onde passa o mais pano, onde fica Camarote, Daniela Lima, Miriam Leitão e companhia. O fato é que a moça foi lá. São infinitamente menor, por exemplo, do que a União Europeia, tudo. Então, precisa de unidade e sintonia dos partidos. É daí. Então, deixa eu só... Uma moça aqui entrou para me ajudar, mas não tem problema. A gente já pediu para ela chegar um pouquinho por lado ali, porque a gente está no ar. Ô, Guga! Eu achei engraçado que o Camarote, sem saber o que fazer, deu um tchauzinho. Mas sumiram com a moça. Desapareceram com elas, cafedeus, né? E aí depois, sem graça, o apresentador, que é aquele outro também, hipócrita, né, da época da pandemia, a gente lembra bem, que ia dar uma corridinha e fica em casa o pobre ferrado que não tem como se sustentar, né? Então a Globo merece isso, né? A Globo merece isso. E merece também... Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.